Você Mishnah no Perek Shmini. A gente estava vendo antes quais eram os volumes que faziam a proibição de tirar de um lugar para o outro. A gente começou a ver o volume que seria proibido de tirar, ou comida tal, comida tal. A Gemara continua, e a Mishnah continua nesse assunto. A Motziah, a pessoa que tira o vinho de um Neshuk para o outro, qual é o volume que tem que ela já seria Hayav? Que nem Mezigat Kos. A quantidade para você encher um copo. O que quer dizer a quantidade de encher um copo? O vinho, ele era o concentrado. Colocava água em cima. Na Gemara a gente vai ver que essa quantidade é 1/4 de Revit. Revit é 1/4 de log, 86 ml. Eles colocavam 1/4 de água, 1/4 de vinho concentrado e 3/4 de água. Esse 1/4 de Revit já é um volume importante, suficiente para a pessoa ser Hayav se ele tirou ele de um estrutura. Halav Kdeignia. Halav, o volume para si dar uma engolida. Dvash Kdeilitena Lakatit. O mel, o mínimo seria o mínimo que se coloca em cima do burro, do machucado dele. Shemen Kleilasur Heberkatan. O óleo, azeite para você passar como se fosse creme em um órgão pequeno. Maim Kleilasur Boemetaquilor. Quilor é uma pasta que se fazia, colocava que passavam no olho. Então, água suficiente para você tornar esse negócio pastoso já é pouca água. O charcoal masquino e todos os outros líquidos, berevit. Todos os outros líquidos que se bebem, em revit, 76 ml. E todos aqueles líquidos que não se bebem, também em revit. Quer dizer, tudo que a gente viu antes aqui é menos de revit. Rabi Shimon Omer, kulan berevit. Rabi Shimon fala que tudo é revit, todos, até aqueles que se bebem, que não se bebem, os que viu antes, o que está na cama começou a listar, o vinho, não sei o que, tudo para Rabi Shimon, tudo é revit. Não falaram todos esses shurim, a não ser para aquelas pessoas que guardam isso. Quer dizer, aquelas pessoas que guardam o vinho, mesmo que seja 1/4 de revit, aí para ele é relativo. Para ele vai ser um problema se ele tirar de Yeshua Garabim para o Esтерrido ou ao contrário. Vamos lá, Gmará. Tana, Kdei Mezigat Kos Shafé. O Mai Kos Shafé. Kos Shabrachá. O suficiente para vocês, que a gente falou que o vinho é o suficiente para você encher um copo bonito. O que é copo bonito? Um copo de brachá. Amaravnach, amarava, maravu. A Kos Shabrachá, Tzarech Shebora Erova, Revi'it. Que deixem emasgeno. Ve'amoda Revi'it. Um copo de brachá, você precisa ter no mínimo vinho concentrado, 1/4 de revit, para você colocar água e ainda ter um nome de vinho ali. Amarava ananami taninan, assim também a gente viu na Mishnah. Hamoshiyain klemezigat kos, a pessoa que tira o vinho, qual é o volume que já seria proibido a pessoa carregar o vinho de um sobre o outro, que tem mezigat kos o suficiente para você encher um copo. Na outra breta a gente fala o suficiente para encher um copo bonito. A gente viu no final o charcoal masquino revit e todas as outras coisas que se bebe é com revit. Verava letama, de amarava e rava vai de acordo com o seu motivo. De amarava falou rava kol chamra de lodare alachad talat maya lav chamra o. Rava ele falou todo vinho que você não tem 1/3, quer dizer no mínimo 1/3 de vinho sobre 2/3 de água, não é vinho. Tetnan, como fala Mishnah, em Midá. Mishnah em Midá, ela fala sobre alguns tipos de cores do sangue, que se a mulher viu, ela está impura. E lá ela fala Ve'amazu, e lá nessas cores ela fala sobre esse sangue com água, esse vinho com água. Se ela viu um sangue dessa cor, ela também está também. Shneichel keimaim ve'achad yain. Minaena Shironi, ela explica qual é essa cor desse vinho. É 2/3 de água, 1/3 de vinho, desse vinho Shironi. Ve'od maim bekad umistarfin. E coloca mais água, quer dizer, desse 1/3, depois 2/3, coloca isso e junta.
Malerava Hadeka Amarta Shnechel Kemai Veachad Yain Minaena Sheroni. Isso que ele falou, tem que ser 2/3 de água e 1/3 de vinho, é desse vinho Sheroni. Porque na nossa Mishnah a gente falou 1/4 de vinho e 3/4 de água. O Sheroni é um vinho mais fraco. O vinho mais fraco ele precisa de mais vinho. A Sheroni Lechud Derafei. O Sheroni é diferente porque é um vinho mais fraco, e aí se você colocar 1/4, ele não vai ter vinho suficiente para fazer o vinho. Menos é um terço. É igual? Quer? Por exemplo, no final das contas a água também vai ser proibida, não. Não tem diferença se quanto de água tem no vinho. Mas aqui o caso é que ele saiu só com concentrado. Sem estar misturado ainda na água. Então esse concentrado... Se tivesse misturado na água. Não, se tivesse misturado na água é como as outras bebidas. Aí seria Levite. Mas esse concentrado, se ele saiu com 1/4 de Levite... Só para cá. Já é rio. Se ele transferiu isso de um reshut para o outro, já fez a proibição. Com 1/4 de Levite. Se fosse água, por exemplo, não. Não seria feita a transgressão de sair de um reshut para o outro. Isso não é importante o suficiente. E Nami fala Gmará, Ata Mishum Chazuta, Avaletama Bait Fei. Fala Gmará, e outra resposta. Lá que está falando 1/3, 2/3 é por causa da cor. Lá ele está discutindo qual é a cor. Mas por causa do gosto, você precisa de mais água e colocaria 3/4 de 1/4. Essa também é outra resposta para lá. Vedekamar Maim Mekad Mistarfina Leilan Shabbat Midi Dechashiv Bainan. Isso que a gente falou, coloca água no jarro e mistura para Shabbat, a gente precisa de uma coisa que é importante, e assim também a pessoa dá importância. No Shabbat a gente está falando sobre quanto de vinho que a pessoa dá importância. E quanto que ele dá importância, ele já não pode sair no Shabbat de transferir de um lugar para o outro, para o outro. Então a gente falou, quando dá importância, 1/4 de Levite ele já dá importância, porque ele já faz disso um copo inteiro. Tá, a gente viu Yavesh Bekezait. Tem uma outra sefta que fala, uma braita, que fala que essa quantidade de vinho, se ela endurecer, era vila Kezait. E aí vai ter uma opinião que fala que a quantidade de vinho que se endurecer virar Kezait, essa que não pode sair. Deveria Rav Natan, que Rav Natan falou isso. Amar Rav Yosef, Rav Natan, Rav Yosef, Rav Yehuda, Abruda Varechad. Fala Rav Yosef, Rav Natan, Rav Yosef, Rav Yehuda falaram uma coisa só. Rav Natan, de Amar, Rav Natan, como a gente falou, que se endurecer virar Kezait. Rav Yosef, Rav Yehuda, de Tânia, como fala na Braita, Rav Yehuda, Omer, Shishad, Varim, Mekulei, Beit Shammai, Mechumra, Beit Hillel. Rav Yehuda, ele fala 6 coisas, ficou o contrário da lógica sempre. 6 coisas que Beit Shammai ficaram mais mequilim, mais lenientes, e Beit Hillel foram mais exigentes, e uma coisa é Dam Nevelah, o sangue do animal que morreu sem shchitá. Beit Shammai metarin, Beit Shammai fala que não pega tumá, o Beit Hillel metamin, Beit Hillel fala que sim tem tumá. Amar Rav Yosef Rav Yehuda, Afka shetamu Beit Hillel lotamu, ela bedam sheish berevit. Quando Beit Hillel falou Rav Yehuda, quando Beit Hillel falou Rav Yosef, desculpa, quando Beit Hillel falaram que esse sangue, ele tem tumá, é um tanque que tem nele o que? Revit, ou ele veio a cholikrosh vela moda al-kezait. Por quê? Porque esse revit, ele pode secar, coagular e virar o que? Um kezait. Então a gente vê aqui, Rav Yosef, Rav Yehuda, ele fala também que Revit, quando seca, vira Kezait. Amarabai, Dilma Lohi, talvez não tenha nada a ver, Adkan Lokamarabinata, Nachadebai Revit, ela Beyain de Kalish, Aval Bedam de Samich, Kezait Lobai Revit. Fala Gmará, talvez não tenha nada a ver um caso com o outro, porque no nosso caso, talvez Rabinatan falou que precisa de Revit, de vinho. Por quê? Porque o vinho que ele se endurece, porque ele pode secar, mas o sangue de Samir Kezait lo vai Revit. Talvez o sangue para fazer Kezait, talvez ele não precisa, que ele é mais grosso, talvez ele não precise de Revit para fazer Kezait, talvez até menos de Revit. E na miad kan lo kamar Rav Yosef Rav Yehuda atam de Kezait sagilei Revit.
Ela bedam de sabe, cavaliar em decales, que zait avioser merevit. Fala Gumará, talvez Rabi Yossi está falando que revit de sangue vira kezait, talvez um kezait de vinho vira mais, porque o vinho ele é mais, ele é menos grosso. Uma coisa que é mais grossa, quando ele endurece, ele faz mais volume do que uma coisa que é menos grossa. Então talvez o que ele está falando, talvez você não pode comparar Rabi Yossi com Rabi Natan. Se está falando que Rabi Yossi e Rabi Natan numa prova um para o outro, um falou do sangue, outro falou do vinho, talvez não é igual. Talvez vai ser até menos de kezait, seria chayav, no nosso caso do vinho, porque menos de kezait endurecido talvez já seria essa medida de revit. Halav kidegmiá, a gente viu que halav é o volume suficiente para a pessoa engolir, um gole de leite. Fala Gumará agora vai perguntar um monte de coisa de palavras e tal. E aí talvez a gente precise até de uma ajuda em inglês. Eu vou ver aqui. Ibaeleu, kdegmiá ou kdegmiá? Gmiá, de engolir, é com alef ou com ain? Essa pergunta do Gumará. Amaravnach Maritzak, agmiene na meatmai mikader, como falou Eliezer para Rivka. Me dá um pouco de água do seu jarro, agmiene com alef. Não, parece que agmiá é com alef. Pode ser com alef. Ibaeleu, garinin ou garinin? Sementes é com alef ou com ain? Amarava barula, venigra merkecha. Vaikra está falando para você pegar o seu de arachim na parte do seu valor, não sei o que, quando você vai doar, venigrar com ain. Ibaeleu omamot ou omamot? As cinzas ela não podia apagar completamente? As cinzas do trabalho do Kohen Gadol, parece. Amaravitska Gvaravdimi, Arazim lo omamau bagan elokim. Está falando em Ezequiel que Arazim, os cedros, eles não apagaram do Gan Elokim, do Gan Elokim, do pátio de Deus, quer dizer, o mamau está com alha. Ain. Ibaoleu o meamtzin nan o meamtzin. A gente não pode fechar o olho do morto. Quando está falando isso, está falando que meamtzin. Meamtzin com alef ou com ain. Amarabchi abarava, amarava Yohanan, veot semenav mireot berá. Está falando de Shaya que ele fechou o olho para não ver as coisas ruins, veot sem com ain. Tan Rabanana, motzi chelev sherbeimak de gmiá. Halab de mim. A pessoa que tira de um reshut para o outro um leite de um animal, qual é o volume? É aquele que para dar um gole, é menos de revit. Halab shelishav eluban shelbeitzah. Agora, um leite de uma mulher, ou a clara do ovo, que dele tem bemishifá shelkilor. Isso seria o volume suficiente para você colocar nessa pasta de quilor, que é a pasta que se colocava no olho. Que dele shof bemaim, que nisso a gente coloca depois da água. Vai Ravash, pergunta Ravash, que dei shifá ou que dei achizá shifá? O suficiente que você faz, quantidade suficiente para você fazer essa pasta para você passar em um olho, ou quantidade suficiente para você fazer essa pasta para passar em um olho e ainda sobrar um pouco na mão? Isso seria um pouco a mais. A Gemara ficou nessa pergunta. Alpiakatit, Dvash, que ele dentro da Alpiakatit, o mel seria suficiente para você colocar em cima do burro, quando tem umas feridas, eles colocavam esse mel nessa ferida. Tana fala Gemara que ele dentro da Katit, falou na Mishnah, o suficiente para colocar nessa ferida. Bai Ravash perguntou Ravash, a Katit, a puma de kula Katit, o dilma amur shakama de Katit, le apuki hudarna. Deló. Fala Gemara, isso que está falando para botar em cima do burro, em cima de toda essa parte do burro, ou será que é só em cima da ferida que está no Katit para tirar e aí você não é para tirar a parte que não está com a ferida? Fala Gemara, teiku. Também ficou na pergunta. Amarav Amarav, kol macho baraka dos baruchu bolamol, barada barachad rebatalá. Falou a vida falou, tudo que a Kadosh Baruch Hu criou no mundo, ele não criou nada em vão.
Barashavlul Lakatit. Ele criou o caracol para o catito, porque esse caracol ele faz a gente espreme e coloca em cima dessa ferida para tratar a ferida do burro. Barazvuv criou o mosca letzirá para a vespa. Parece que tem alguma coisa que a mosca ela faz bem para a vespa. Yatush lenachash, o mosquito para a cobra. Lenachash lechafafit. E a nachash ela criou para uma mancha que existia nas pessoas, chamava chafafit. Samamit, que é a aranha, ele é a cravo para o escorpião. Echeavidlei, como é que você faz isso? Você pega uma cobra preta e uma cobra branca, bechalfeleu, você cozinha as duas, bechalfeleu, e você coloca em cima da mancha que você trata dessa mancha assim. Tandrabanan Hamisha Emot Hen Emachalash Al-Gibor. Tem 5 medos que tem os mais fortes, que tem medo dos mais fracos. Emat Mafgi'i Alari. O Mafgi, que é um bichinho pequenininho, que tem uma voz fina assim, ela dá medo no leão. Emat Etush Alapil. O mosquito ele dá medo no elefante. O elefante ele tem medo que entra no nariz dele. No desenho sempre foi o rato, né? Tô falando do Etush. Emat Samamita Lakrav. A aranha dá medo no escorpião. Emat Snunita Lanesha. Tem uma ave pequena que dá medo na águia. Emat Kilbita Leviathan. E a baleia ela tem medo de um peixe que é menor que ela. Maravilha Marav, Maikra Amavlig Shud Al-Ez. Por isso está escrito no Passuk, em Amos, Amavlig Shud Al-Ez, que é o que dá. O que quer dizer esse Passuk? Dá medo no Shod Al-Ez. Não sei o que é Shod, sobre a cabra. Se tem alguma coisa com Irash. O que é? Esse que causa fraco tem um pássaro forte. O fraco sobre o forte. Sobre Shudalaz, talvez, né? Exato. Forte. Rabzeira, acho que a Rabilda derrava a pitcha de Bei Hamor. Rabzeira, ele viu a Rabilda que estava saindo da casa do sogro dele, e a casa de Ave Bdicha da Atei. Ele viu que ele estava muito contente. O que ele falou? Beibai minei kol halale alma hava malei. Se ele perguntasse qualquer coisa do mundo, ele ia responder para ele agora. Então ele começou a fazer um monte de perguntas. Malei. Maitama izi mesagen bereisha vehader imei. Por que vão as cabras primeiro e depois os cordeiros? Amalei que veio a como assim como a criação do mundo. Devereisha kashuka vehader nehora. Primeiro o primeiro foi Roshech, depois a luz. Primeiro escuro, depois o claro. Porque também primeiro mais escuro, depois mais claro. Maitama hani mechasian vehani megalian. Por que a cabra ela tem um rabo maior e o cordeiro tem um rabo menor? Hani de mechasi minayo, isso que a gente faz roupa deles, eles têm um rabo maior. Eles se cobrem. De lo mechasi, que a gente não faz roupa dele, que a gente não se cobre com ele. Minayo megalian, então eles também não se cobrem. Maitama gamla zutar gnuvtai. Por que o rabo do camelo ele é pequeno? Porque ele come espinhos. Maitamatura aricha gnuvtai. Por que o do boi, da vaca é grande o rabo? Eles moram no meio do mato. Vebai de carcucha e baqui. Ele precisa para espantar os mosquitos. Maitama carna de kamsa rechicha. Por que o chifre do gafanhoto ele é mole? Ele mora no meio dos galhos. Se fosse duro, nada imitavar. Ele quebraria e ele ficaria cego. De Amar Shmuel, como falou Shmuel, Haiman de Bai Delismei, Likamtsa Lishnufainu Lekarnino. Assim como falou Shmuel, esses que. O que é isso? Ele quer se pegar um gafanhoto, ele tem que tirar o chifre dele. Maitama haitimra de tarnegolta midley leila. Qual o motivo do olho da galinha ele fechar para cima?
A pálpebra da galinha ele fecha para cima onde ele fecha para baixo. Ele mora onde tem fumaça. Se fosse fechado para baixo, ele botaria essa fumaça para dentro do olho, ficaria cego. E agora ele começou a perguntar um monte de coisa em aramaico, por que se chama assim? Dasha, por que porta se chama Dasha? Então o Rabi respondeu, Derech Sham, lá é o caminho lá. Darga, por que o degrau se chama Darga? Derech Gag, é o caminho para o telhado. Por que um molho que se colocava na camisa se chamava matkulita? Matai tichle da. Quando vai acabar isso? Por que as casas se chamam baita? Bo veitiv, ele falou, venha e sente. Bo veitiv. Por que uma casa fina se chama bikta? Porque fala bei ikta, um lugar fino. Por que um pedaço de madeira ele se chama kufta? Kof vetiv, vira e senta. Você podia virar e sentar. Por que uma pedra se chama livni? Livnei bnei, porque quando você constrói isso vai ficar para os filhos dos filhos. Por que a folha da palmeira se chama hutsa? Chatzitza, porque você pode usar isso como divisória para separar as coisas. Por que um balde se chama chatzva? Shechotzev maim minanahar, porque você tira a água do rio com esse balde. Por que um utensílio de barro um utensílio de barro pequeno se chama kusa? Kusa porque kazé é pequeno. Como isso? Quer dizer, pequenininho. Espera que eu me perdi. Por que a folha do Hadá se chamava shutita? Porque as pessoas dançavam na frente da noiva e ficava stuta. Pareciam que estavam stuta, com bobeira. Por que um lugar que as pessoas lavam a mão e os pés se chama Mishichla? Masha e Kula. Porque lá eles lavam todo mundo. Agora, um balde pequeno, um lugar pequeno, que as pessoas se chama Meshkilta. Por quê? Porque ele fala Masha Kalta. Porque esse balde pequeno eles lavavam a noiva, que a noiva tomava banho com pouca água. Por que o que é a cita? Parece que traz como Murtair. Como é que está em inglês? Que é? É. Ele fala Hassirta. Tem alguma parte, alguma coisa que vem faltando. A mortalha da mão, ela é o mesmo bloco de madeira. Burna. Burna, como é que está em hebraico, Burna? Burna é... É um tipo de galho. Pilão. É o pilão. Boverne. Burna é o pilão. Ou a cita é o pilão? A cita é o pilão? Não. Burna é o pilão. Boverne, venha e mexa. Levucha. Não. A cita é o pilão. Por que chama isso de acita? Porque é Hassirta, porque está faltando a parte de baixo. Burna é a parte que mói. Porque Boverne é a parte de baixo do pilão que mói. Boverne porque a parte aí vem e esmaga.
Levusha, que é a roupa. Lobusha, porque não tem vergonha. Glimash nasabo, que golem. Glimá é um casaco grande. É porque você fica como golem, quer dizer, você fica sem forma. Fica todo assim. Galuta, gale veatif. Galuta é Victorina é uma roupa bonita. Gale veatif, aquele uma roupa bonita quando ele fala Galiveite, que ele se cobre e senta em cima. Púria, que a cama se chamava Púria, Separim veravina lé, quer dizer que as pessoas fazem pro urubu em cima dela. Borzinka, um poço vazio, ele falava Borzinka. Borzenaki, esse poço está Zenaki, ele está limpo. Sudara, que as pessoas botavam na cabeça, tipo aqui, eles botavam uma sudara. Ele fala só da Hashem Leleav, o segredo da Kadosh Baruch Hu, por isso que temem a ele. A Padna é palácio. A Pitchaden, porque as pessoas vão para aquela porta. Tan Rabanan, Shloshá, Kol Zman Shemazkinin, Musafin Gburá. Tem 3 coisas que quanto mais velhos, melhor fica mais gibor, mais forte. Veluen, Dag, Nachash, Nachazir. É o peixe, a cobra e o porco. Quer ver mais um pouco ou vou ficar por aí mesmo? Quanto?